Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que o Covid-19 afeta de alguma forma corredores? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador eu tenho o jornal no qual o artigo foi publicado, eu tenho o título do artigo, os autores aqui embaixo e a data de publicação. Para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Bom, como vocês podem ver aqui é um artigo curtinho, tá? 4 páginas aí, né? Cinco, tá? 4 se a gente contar como referência fosse uma página toda, enfim. E aí, aqui na introdução ele fala a respeito do coronavírus, fala da história, do que aconteceu aí, que a gente já sabe. E aí ele fala que o Covid-19 afeta várias áreas do nosso corpo, vários sistemas, tá bom? Como a parte neurológica, como a parte cardiovascular, tá? E aí ele vem trazendo aqui um pouquinho de bioquímica, né? Falando de receptores aqui, fala a respeito aí, de estudos com atletas e coronavírus, tá? Atletas que se recuperaram, eu já trouxe um aqui para vocês. E aí, ele fala o seguinte: olha, os indivíduos que pegam essa doença, eles ficam aí sem treinar por pelo menos um tempo, né? E será que acontece alguma coisa, como por exemplo, um possível aumento nos casos de lesão? E é isso que ele se propõe a ver aí. Então, eles fazem um estudo aí de julho de 2020 até setembro de 2020. Eles rodam um questionário, tá bom? Seja de forma digital ou por meio físico. Os critérios de inclusão aí seria a pessoa ser maior de 18 anos e participar de pelo menos uma corrida ou mais, né? Em 2019. E aí eles tinham que responder a pergunta de diagnóstico de uma das três formas. Se ele fez um teste de infecção viral, aqui, número 2, se ele fez um teste de anticorpos ou se alguém lá da área da saúde, no caso um médico, diagnosticou ele, tá? E não fez nenhum exame, tá? Então ele tinha que responder sim para uma dessas três perguntas para então ser incluído aí na análise que eles foram rodar depois nesse estudo, tá? E também coletaram aí dados sociodemográficos dos indivíduos, enfim. E a lesão também foi reportada, tá? Então não pegaram exame nem nada, só perguntaram para os corredores o seguinte: olha, vocês tiveram alguma lesão que impediu vocês de correrem por pelo menos uma semana, tá? Nesse caso aqui, desde março de 2020, eles tinham que responder ali que sim ou que não, tá? Fizeram a análise estatística e adivinha o que aconteceu? E só para deixar claro aqui, não estava ali nos materiais e métodos, tá? E nem tem lá de maneira fácil na tabela. Foram aí 1947 indivíduos nessa análise, tá? Então, uma amostra tanto quanto grande, tá? Tem a tabela 1, que não é que nos interessa.
E aí tem a tabela 2, que a nos interessa, tá? E a gente consegue ver que o seguinte, o não como referência para diagnóstico de coronavírus, tá? Aqui vocês conseguem ver a referência. E aqui o sim, então, o indivíduo que teve diagnóstico e teve lesão, e o indivíduo que teve diagnóstico e não teve lesão, tá? A gente consegue ver aqui que é mais que o dobro. E aí, quando eles rodaram a análise estatística, eles acharam diferença significativa, tá bom? 1,65 e 1,66. Ou seja, quem tem coronavírus, tá? Ou quem pegar coronavírus tem a chance de 1,65 ou 1,66 a mais de ter alguma lesão, tá certo? Nesse caso aqui, corredores, tá? Ah, duas análises, tá? Uma univariada e uma multivariada, também já falei disso. Só depois vocês darem uma olhada nos outros vídeos do canal, mas mudou pouca coisa aqui, tá bom? E tem a tabela 3 aqui que mostra as lesões aí. E aí estratifica por sem diagnóstico e com diagnóstico de coronavírus, tá? A discussão deles é uma discussão curta, com o intuito de trazer luz a esse caso com uma visão clínica, com um pouquinho ali de anatomia e fisiologia, tá? É bem interessante, porque não é uma discussão pesada, por assim dizer, tá? Sugiro a leitura. Então, os autores concluem o seguinte, que os corredores aí que tiveram coronavírus tiveram mais lesão, tá? E então os corredores que forem pegar coronavírus ou que pegarem coronavírus podem ter mais lesão, tá certo? E aí vale ressaltar que devido ao tipo de estudo que foi feito, os autores até colocam aqui, existem as limitações, e uma delas é a que os próprios autores colocaram aqui, que eles não podem diferenciar as lesões se elas estão relacionadas de forma direta com o coronavírus ou de forma indireta devido aos indivíduos ficarem ali 7 dias sem correr, ou se já tinha alguma micro lesão acontecendo e, cara, está enchendo, imagina que é um copo, você está enchendo aqui está o topo do copo, né? Então você está enchendo, está enchendo, está enchendo, e aquela última semana antes do indivíduo pegar o coronavírus foi a que pingou e transbordou, tá? Então existem vários fatores que podem influenciar, não exatamente o coronavírus, ou pode ser que seja o coronavírus, tá? Deixando isso claro. Tem os agradecimentos, as referências. Vamos lá para cima para a gente finalizar a nossa leitura e interpretação. Então, a gente conseguiu ver que nesse estudo, corredores que tiveram coronavírus tiveram mais lesão, tá? Logo, suspeita-se que corredores que peguem coronavírus possam ter mais lesão, tá certo? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas a chance é maior, tá? E vale ressaltar mais uma vez que tem as limitações do estudo, assim como qualquer outro estudo, mas isso dá uma direção, dá uma luz para a gente, tá certo? Para futuros estudos e também para cuidados que a gente deve ter, tá? E aí, extrapolando isso um pouquinho, se isso acontece em corredores, será que isso acontece em jogadores de futebol, jogadores de vôlei ou outros esportes? A gente não sabe, mas seria interessante
mais pesquisas a respeito disso. Beleza? Valeu!